Olá pessoal, aqui é John Silva e hoje nós vamos falar sobre o título do vídeo. Mas antes, deixo claro, eu vou falar um pouco sobre, para quem não tem conhecimento nenhum sobre o que é memória RAM, sobre o que é armazenamento, sobre o que é processador, placa de vídeo. Eu vou dar uma explicação rápida, então antes eu respeito o tempo de vocês. Para quem não quer ver isso, pode ir na descrição e clica no tempo que eu vou deixar ali, que vai ser o ponto principal do vídeo. Se você tem interesse em querer saber um pouco mais sobre isso, porque você sempre vê, né, as pessoas, tem 4 GB de memória, não sei quantos de HD, e vocês não tinham nenhuma noção do que é isso, você está no vídeo certo e nós vamos falar agora, tá? Então, para quem não quer saber, não quero saber, que se dane, eu só quero saber qual é o melhor computador, vai lá na descrição e já consegue ter esse resultado. Caso você não queira saber, caso você queira saber um pouco sobre memória RAM, armazenamento e processador, e vamos falar também de placa de vídeo. Fica comigo agora, certo? Memória RAM. O que é a memória RAM? Basicamente aqui, ó. Vamos lá aqui no notebook Lenovo. Nós temos aqui dando as especificações, tal, Intel Celeron, tal. E aqui nós temos 4 GB. 4 GB. Isto é a memória RAM. Tá? Explicado? Lógico que não. Na verdade, a memória RAM ela é a responsável, né, do computador em segurar as coisas. Como assim? Estou sendo mais ou menos em sentido figurado. Imagine você tem aqui um controle e de repente você tem um mouse. Só que você só tem 2 mãos agora. E de repente alguém vem e quer dar um copo para você. Um copo. E aí? Você vai conseguir? Porque você está com 2. Só se você fizesse isso daqui, ó. Tá vendo? Isto é memória RAM. Eu estou agora com os 3 ao mesmo tempo. Só que daí alguém vem aqui e me dá um cubo mágico. Ó, a memória RAM segura aqui e aí dá o cubo mágico. Só que tá ficando difícil para segurar. Aí o sujeito vem aqui e me dá sei lá, esse fio aqui, ó. Eu ainda consigo segurar, mas se alguém consigo segurar. Mas se alguém vir me trazer alguma coisa maior que isso, eu já não vou conseguir segurar. Porque eu tenho limitação, eu tenho 2 mãos. Certo? A memória RAM trabalha quase da mesma forma. A memória RAM, basicamente, quanto maior a memória RAM, mais mãos você vai ter para segurar as coisas que estão vindo para você. E o que são essas coisas? São os processos que você basicamente tem nos computadores. Ou seja, quando você abre o Google Chrome, por exemplo, que é o seu navegador, vai para a memória RAM. Quando você liga a sua máquina, já vai algumas coisas para a memória RAM, porque ele precisa armazenar coisas. Quando você abre um Excel, vem coisas para a memória RAM. Quando você abre esse programa de vídeo que eu estou agora, nesse exato momento, gravando, né, tá na memória RAM. Nesse exato momento, como que está a minha situação? Gerenciador de tarefas, desempenho, né? Primeiro, processos. Tudo isso daqui está sendo utilizado memória RAM. Tá vendo aqui, ó? Memória, 64%. Tá vendo? Ainda que pouco, 0.7, 0.6, 0. Alguma coisa. Se a gente ir lá pra cima, ó, o maior programa que está sendo utilizado, que está utilizando memória RAM, o maior processo é o Google Chrome. Aí depois, em segundo lugar, aqui o meu programa de gravação de vídeo que eu estou gravando agora. Aí em terceiro, para quem sabe, o Google Drive, por exemplo, também armazena memória RAM. Bastante, inclusive. Tá? Então, deixo claro. A memória RAM ela é a responsável para segurar as coisas no momento, em tempo determinado. Se eu desligar meu PC exatamente agora, pá, desliguei, acabou a energia. Pronto, memória RAM, pá, elimina tudo que estava utilizando, você volta a ter os 4 GB, estamos simulando 4 GB, e aí depois que você liga o PC, ela começa a pegar tudo de novo. Tá? Vamos ver como está meu desempenho agora de memória RAM. Tá aqui, ó, 4.4 em uso, tá? 4.4 em uso. Eu tenho aqui em cima, ó, 8 GB, tá? 8 GB, DDR3. 4.4. Você acha que esse notebook aqui, para mim, seria ideal? Lógico que não. Não seria ideal, porque só ele tem 4 GB. E eu preciso, no mínimo, para rodar só esses programinhas aqui, 4.4. Eu ainda não abri, por exemplo, o Vegas, que é um programa de edição de vídeo.
Se eu abrir, ele vai começar a travar. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, ó, sobre isso. Se eu vir aqui, ó, deixar de lateral aqui e pegar esse aqui, ó, repare, 4.5, né? Eu vou simplesmente abrir umas novas abas aqui. Ó o que ele vai fazer, vai para 4.6. Vamos lá, se não ir, eu vou abrir mais abas para ir para 4.6. Ó, ainda não foi, mas já afetou meu vídeo aqui, já percebi que afetou meu vídeo. Ó, ainda não foi, eu vou abrir mais um pouco só para vocês analisarem o que eu estou querendo dizer. Quanto mais, lá, foi. Quanto mais abas vocês abrirem, mais você está dando coisas para sua mão pegar. Então, digamos que se vocês têm 4 mãos, melhor dizer, a possibilidade, né? É isso a memória RAM. É você saber lidar com os programas que vão vindo, que terão determinados tempos. Por exemplo, quando eu peguei tudo, eu simplesmente devolvi, porque eu não quero usar. Agora eu estou de mão limpa, eu posso pegar coisas. Estou livre para pegar. Mas como você não abriu nenhum processo, eu ainda não, basicamente, não tenho possibilidade para trabalhar para você. É isso. Eu não estou travado. Certo? E é muito interessante isso, porque às vezes acontece de você abrir várias coisas, começa a travar e de repente começa as coisas a fechar, por causa que começa a entrar em colapso o sistema, digamos assim, tá? Existem outras coisas que acontecem quando a memória não consegue lidar com isso, ela manda pro disco, que a gente vai falar agora. Mas daí, tá, mesmo assim, trabalha tudo travado, tá? Deixando claro. Legal, vamos pro próximo caso. Como eu disse, agora tá enrolado, né, gente? Desculpa, mas tô sem script, tô fazendo da forma que eu simplesmente sei aqui, tô passando para vocês da forma que eu consigo. Armazenamento. Onde está o armazenamento aqui? Onde está o armazenamento aqui? Ah, o meu computador tem 500 GB de HD. Ah, o meu computador tem 1 TB de HD, 3 TB de HD. O que é tera? O que é giga? Tá? Então vamos começar com isso, tera e giga. Giga, basicamente, é uma forma, como pode dizer, uma forma de você fazer a medida de um armazenamento. E o tera já é uma outra forma, assim como tem KB, MB, giga e TB, que é o tera. Então é uma forma de mensurar algum tipo de armazenamento. 1 tera equivale a acho que 1024 GB, se não me falha a mente, tá? Ou diríamos 1000 GB, tá? Mas é 1024. De acordo com a teoria, são 1024 GB. Então, quer dizer que 500 GB seria 0,5 teras, entre aspas, tá? Mas é 0,5 teras, vamos por arredondado. Então, 500 GB hoje é algo razoável, eu acho que até um pouco acima, para trabalho somente. Trabalho e estudo. 500 GB sobra. John, qual é o melhor armazenamento para minha máquina rodar? Para eu trabalhar e para eu estudar. 250. 250 GB já é o suficiente para vocês trabalharem e basicamente estudarem, sem problema algum. Inclusive, vocês podem até colocar fotos, o que seja, porque vocês vão só rodar programas do Office, vocês só vão ter armazenado talvez alguns programas do governo, o que basicamente não é muito, e possivelmente vocês vão armazenar alguns dados desses programas de governo, o que não é muito também. Então vocês conseguem trabalhar com 250 GB sim, tá? Vou dar um exemplo para vocês, né? Aqui estou eu na minha máquina e vou mostrar o que é o armazenamento. O armazenamento é basicamente esses discos que vocês têm. John, você tem vários discos, sim. Só que esse disco C especificamente, ele é um disco SSD. Ele não é exatamente um disco, ele é uma memória flash. Então ele não é um disco redondo que fica dentro do computador tal, que também se você bate muito o computador ele pode travar ou até mesmo danificar. Ele é uma memória, uma nova tecnologia, inclusive, é uma memória flash, né, que tem um armazenamento menor, como vocês podem ver, a 222, mas que tem uma eficácia sensacional. Tá, tipo 10 vezes melhor que um disco convencional, que é, por exemplo, esse vídeos John. John, você recomenda memória flash ou HD? Eu recomendo sem dúvida alguma memória flash, tá? Mesmo que seja menor. Porque daí depois vocês compram um HD externo e armazena na máquina, não tem problema. Igual o meu aqui, ó. Eu tenho um HD de 3 TB, por exemplo, né? E inclusive já está lotando, né? Porque eu tenho de tudo aqui também, softwares, foto, vídeo, tudo.
Tudo está aqui armazenado. Eu tenho 3 tera. 3 equivale a tipo 3.000 gigas. Vamos se dizer, arredondado aí, é um pouco mais, mas equivale a mais ou menos isso. E aqui eu tenho um outro disco de 500 gigas, aí já seria tipo 0,5 teras, digamos assim, que consequentemente não está cheio ainda. E aqui mais um de 500 que também não está cheio. Então eu tenho espaço para armazenar, eu posso fazer uma divisão e tal. Aqui ele está alto também porque eu estou fazendo backup. Enfim, backup é quando você faz tipo cópias, enfim. Então por isso que está alto aqui. Isso é o armazenamento. John, quando eu abro o Google, eu estou jogando no armazenamento também? Por exemplo, eu abro o Google Chrome, eu estou jogando no armazenamento? A verdade é que quando você instala o Google Chrome na sua máquina, vai um pouco para o armazenamento. Quer um exemplo? Vamos aqui, ó, disco local, arquivos de programas, ó, Google, tá aqui, ó. O seu sistema, olha, o seu navegador, os dados do seu navegador, tá tudo aqui, tá? Por que tá aqui esses arquivos? Porque quando você clica no Google, no ícone do Google, ele vem nessa pasta, ele fala assim, eu preciso disso, 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 disso. E aí ele vai lá no disco. Tá. Vai nesse caminho. Eu tenho isso? Tenho. Então eu consigo executar. Pá. Executo o processo e vocês têm lá o navegador de vocês executado. É assim que funciona a máquina. Ele vai num lugar buscar. E aonde que ele vai? Nesse armazenamento. Mas influencia, John, quanto eu preciso, por exemplo, quanto o navegador Google precisa para poder armazenar? Além desses 135 MB, o que é MB? O que é MB? MB é uma outra forma de mensurar o tamanho. Porque imagine se vocês têm um tamanho pequeno. Então, ali, 135 MB equivale, 1024 MB equivale a 1 GB. 1 GB. Então, nós temos ali 256 GB. Só o navegador está utilizando tipo 0.13 GB, se fosse manter em gigas. Mas a gente fala 135 MB. Não sei se eu calculei certo com relação a gigas, mas acho que é isso mesmo. Tá? Seria 0.13 ou basicamente isso. Então, analisem esse fator, tá? Analisem esse fator porque é realmente interessante vocês saberem o que vocês estão instalando, saberem qual é o volume de armazenamento que vocês vão precisar, porque daí vocês vão conseguir escolher a melhor máquina para vocês. Beleza? Armazenamento, ok. Vocês sabem que pelo menos uns de 250 tá sobrando para mim 74 GB ainda, e isso porque eu tenho softwares, eu tenho bastante coisa aberta. Agora vamos falar de processador. O que é o processador? Eu acho que também é um dos que mais influencia numa máquina para quem gosta de editar vídeo, para quem gosta de, sabe, de uma performance também. Lembre-se, a máquina ela trabalha em conjunto. Tudo tem que ser um pouco bom ou bom. Porque se você tem uma coisa muito boa e algo ruim, ela pode não trabalhar bem. Quer um exemplo? O HD. Se o meu HD não fosse SSD, eu não teria a mesma performance que eu tenho hoje. Porque eu lembro que quando eu comprei sem SSD, a máquina era lerda para ligar. Mesmo tendo um processador i5, que hoje já é bem defasado, mas há muitos anos atrás era uma máquina top. Mas demorava para ligar. Coloquei SSD quando lançou a tecnologia. Cara, é outra máquina. É outra máquina. Tá? É outra máquina, não tem o que falar. Tá? Então isso influencia. A máquina tem que estar num conjunto bom. Nesse contexto, o processador, se nós fôssemos imaginar que a máquina é uma bicicleta, o processador é o cara que pedala. Tá? O processador é o cara que pedala. Tá? E basicamente, quanto mais força no pé você tem, melhor será o desempenho da sua bicicleta. Então, o processador é o cara que vai fazer as coisas rodarem, tá? E quanto melhor o processador, mais rápido a máquina é, tá? Então, basicamente, o processador ele vai fazer com que todos esses processos que a máquina faz, de ir lá buscar no HD, agora eu quero ligar, eu preciso executar, ele faz mais rápido. Quanto melhor, mais rápido ele faz isso. Isso é o processador. Ele faz as buscas mais rápido. Mais ou menos nesse contexto que o processador faz. Então nós temos os tipos de processador. Vamos falar da Intel. i5, i3, i9, i7 e assim por diante. John, Intel Celeron, por exemplo é esse caso. John Core, qual é o melhor processador? Lógico, vou falar a última geração do processador.
i9, talvez. A data de hoje é 3/4/2021. John, eu preciso de um i9 para trabalhar? Lógico que não. Se você for rico, tiver dinheiro, beleza, compra. Tudo que for bom é bom, né? Então, agora, ainda mais nesse nosso momento dessa data, eu não vou falar nem o nome para não dar problema pro vídeo, mas tá ossa a coisa, né? Tá tudo subindo e tá difícil. Qual o melhor processador para trabalhar? Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu, particularmente, no mínimo dos mínimos, um i3. Tá? i3. Nesse contexto aqui, por exemplo, a máquina basicamente não tem um i3. Ela é um dual core. Então, ela é um dual core. É um pouco anterior do i3. John, quer dizer que isso aqui não vai rodar minha máquina para o que eu quero fazer? Por exemplo, eu quero só assistir Netflix e quero... Entendeu? Eu quero uma coisa bem simples. Talvez até um trabalho de escola no máximo. Roda. Vai rodar de boa. Só que ela vai rodar com uma limitação. Porque o HD aqui, ele é disco. Ele não é SSD. Então ele já vai ser um pouco mais lento. Exemplo. HD a disco vai levar em torno de 3 minutos para ligar. Totalmente. Dependendo da quantidade de dados que você tem. Um SSD leva no máximo 1 minuto. É muito rápido. Isso eu tô falando chutando assim, ele lento. Tá? Porque a média do HD é 30 segundos para ligar. Isso já cheguei a levar 13, 15 segundos para ligar a máquina. É muito rápido. Então o HD SSD hoje é vida, gente. Vai por mim. SSD é vida. É uma nova tecnologia. Quem fez, agradeço grandemente aí pela alteração, pela tanta alteração de performance que vocês fizeram nas máquinas. Tá? Então, basicamente, o processador ele simplesmente é o cara que faz as coisas rodarem bem. E para finalizar, nós temos a placa de vídeo. O que a placa de vídeo faz? Quase a mesma coisa que o processador, mas de uma forma tipo a bicicleta ganha um motor. Simples, você tem o pé e ainda tem um motor para ajudar o negócio a ficar mais liso. Sabe? De a bicicleta rodar melhor, andar melhor. É uma forma de se expressar, mas de figurativo, mas para vocês entenderem o que a placa de vídeo faz. Agora, de um modo mais técnico, ela basicamente fazer com que, por exemplo, quem trabalha com marketing, quem trabalha com AutoCAD, que é a engenharia civil, quem trabalha com programas que requisita um renderizamento, por exemplo, trabalha com edição de vídeo, na hora de renderizar lá, fica aqueles taxas de vídeos rodando e aquela lentidão que você leva mais ou menos 20, 30 minutos para fazer, dependendo até horas, com uma placa de vídeo você reduziria isso. Que basicamente ela teria mais força para poder fazer as coisas rodarem. Então a placa de vídeo seria mais para quem trabalha com edição de vídeo, com marketing, edição de foto, Photoshop, AutoCAD, sabe? Programas que necessitam mais renderização ou mais qualidade gráfica. É isso. Acho que a maioria não trabalham dessa forma. Eu, particularmente, apesar de ter uma máquina i5, eu faço edição e consigo trabalhar. Vamos agora ao ponto principal. Então, o ponto principal, iniciando depois de 18 minutos, peço desculpas e agradeço para quem está assistindo. Vamos começar com essa primeira máquina. Quem compraria essa máquina? Pessoas que querem economizar, primeiramente. Hoje a data já está especificamente, o preço já é salgado, né, inicialmente, para quem quer economizar. É uma máquina razoável. Não é uma máquina que você vai conseguir rodar jogos, tá? Você vai rodar jogos, mas jogos limitados, talvez. Você vai conseguir armazenar dados, porque você tem 500 GB. Você não vai ter a mesma performance que a SSD, porque ela vai ser um pouco mais lenta para executar, e isso é normal numa máquina. E outra observação nessa máquina específica, ela vem com Linux, que não é esse sistema operacional que nós estamos vendo agora aqui, ó, que é esse Windows e abrir bonitinho. Então, minha opinião sobre essa máquina, a não ser que você leve ela para um técnico e ele instala o sistema para você. Beleza? Vai cobrar no mínimo aí uns R$100, 150. O que eu falo para vocês sobre essa máquina? Eu, particularmente, não compraria. Tá? Para quem quer, tá estudando, vai dar trabalho. Viu Linux? Foge. Linux é um sistema operacional diferente, você até pode trabalhar com ele, mas hoje a maioria dos usuários são Windows. Então, por que você vai fugir um pouco da situação, a não ser que você é um técnico de TI e trabalha com situações diferentes, consequentemente, você vai ter os dois sistemas operacionais. Se você não é, se você trabalha com vendas, compras,
que seja, trabalha em escritório, quer ter um computador em casa para poder fazer esse tipo de trabalho ou talvez estudar, não recomendo. Resolvido. Próximo aqui. Aí já está falando um pouco a minha língua. Porque estamos falando de um i5. i5 é um outro processador. John, é viável para mim que está começando a estudar e tal? Minha opinião sobre escolha. Eu, John Silva, comprei um i5. Comprei um i5 no laptop. Estou usando agora um computador, mas laptop eu comprei um i5 acho que é a 9ª geração, se não me falha a mente. Não me arrependo nem um pingo. Por quê? Porque era só para estudo, sabe? Mas daí eu quis editar vídeo, de repente eu quis, sei lá, instalar um jogo, sabe? O i5 ele vai conseguir, lembra da bicicleta? Ele vai conseguir fazer rodar, só que ele não tem o gráfico, esse aqui. Então, consequentemente, não vai ser aquele jogo tipo pesado, né? Você não vai jogar um jogo pesadão. Mas você consegue fazer muitos recursos, muito mais do que possivelmente se você tivesse, por exemplo, naquela primeira máquina, tá? Nós temos 8 GB de memória, certo? 8 GB de memória basicamente é razoável. Ó, eu aqui estou gravando nesse exato momento com o navegador aberto e estou usando só 4.4, tá? Então, legal, 8 GB. 256 GB de armazenamento, né? E aí? Se é só para edição, ou edição também dá para você fazer, mas se é só para trabalho, se é só para estudo, perfeito. Você inclusive pode até colocar algumas fotos e vídeos sem problema algum. Vai sobrar espaço, vai sobrar espaço. E o mais legal dessa máquina, SSD. Lembre-se nisso, SSD é vida. E já vem com o W10. O que é o W10? O Windows 10. É o sistema operacional. É exatamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. De uma forma simples. A maioria das empresas tem. Então você vai estar fazendo algo, né, na sua casa. Consequentemente, você pode pôr em prática na sua empresa. Não sei se você está fazendo um estudo sobre Excel ou o que seja, vai ser compatível para você. Tá? E olha que legal essa máquina. Tem 15.6 de polegadas, né, do tamanho da tela, o que é algo interessante. Agora, John, eu não vou precisar viajar, alguma coisa assim. Pega um de 14, então. Porque daí é um mais compacto, você coloca na bolsa e tal. Show de bola, tá? O que também não te impede de usar um de 15.6. Eu, particularmente, utilizaria um de 15.6 sem problema algum. Cabe na bolsa, normal. Mas tem gente que gosta de coisas mais compactas. Cada um é cada um, tá? Vamos pro próximo. Aqui nós estamos falando de um PC mais barato, tá vendo? 3.799 e aqui é 3.099. Só que olha a diferença. Temos um i3, 8ª geração. O que eu falei, é o limite do limite. Tipo, i3 é uma máquina para você comprar realmente... Ó, eu particularmente é i5, certo? Mas i3 também não está fora do jogo. Só que olha que interessante aqui, nós temos uma máquina de 4 GB. Lembra que eu falei? Quanto menos gigas, menos a possibilidade de você abrir várias coisas ao mesmo tempo. Se vocês acham que isso não é o suficiente, compre um de 8 GB, tá? Essa máquina particularmente eu não recomendaria 100%, tá? Mas tá aí, 4 GB, cada um tem utilização só para assistir Netflix. Beleza, compra essa máquina. Tá? Não sei. 1 TB de HD. Poxa, o que é 1 TB? Já falamos no começo do vídeo. 1 TB basicamente consiste em armazenamento e que é basicamente 1024 GB, o que é muito espaço. Tá? Então essa máquina tem essa vantagem de espaço, então vocês podem pôr vídeos, fotos, enfim. E nós temos aqui a mesma tela, né, de 15.6 e o Windows 10 também, tá? Ó, esse aqui já vem com Office 365 Personal, tá? Talvez deve ser um ano, não sei como funciona especificamente hoje, mas deve ser um ano. O que é isso? É o Office, Word, Excel, blá blá blá, tá? Minha opinião, eu ainda ficaria com o i5, tá? Porque é um processador acima da i3, tá? 10ª geração, essa é a 8ª geração ainda, então além de ser i5 é 10ª geração e o preço está um pouco mais alto, tá? Se for fazer parcelado, eu particularmente partiria para o i5, como eu disse. Tempo de uso, vamos voltar aqui, só mais uma coisa. Vocês vão ter mais ou menos 2, 3 anos com ele. Já o i5 de 3 a 5 anos também. Então é um pouco maior ali com relação ao i5. Agora nós vamos falar de uma coisa mais pesada aí, né? É um i7,
tá? Que daí já seria um processador bem mais avançado, né? Para quem utiliza AutoCAD, edição de vídeo, já é uma coisa consideravelmente interessante. 8 gigas, para quem lida com isso, eu acho que já não seria 100%, sabe, de escolha. Eu acho que tem que ser pelo menos uns 12 a 16 gigas, tá? Para quem trabalha com esse tipo de situação. Por quê? Porque quanto mais gigas, mais peso você suporta abrir ao mesmo tempo. Essa é a questão. Então eu, particularmente, se eu fosse escolher, eu não escolheria 8 gigas, eu escolheria, por exemplo, um de 16 gigas, tá? Mas olha o preço, 4.464. 256 gigas de armazenamento, interessante por ser SSD. Fica ali meio que em cima do muro, porque você vai conseguir instalar o AutoCAD, você vai conseguir instalar os programas, mas você não vai ter aquela limitação de armazenar os arquivos ali. Então recomendo que compre um HD externo, tá? Isso é interessante também. E nós temos aqui o 15.6, interessante. Aqui nós temos também uma placa que é integrada, mas é diferente, tá? É uma placa integrada diferente, então provavelmente seja um pouco melhor que os outros Lenovo. Você viu que eu mostrei só Lenovo, mas eu quero deixar claro sobre isso. Não existe, na minha opinião, para laptop hoje em dia, o melhor em si. Eu acho que Dell, Acer, Lenovo, HP são máquinas sensacionais, entre aspas, que vocês podem ter problemas ao comprar. Não vejo problemas, vocês vão ter. Aliás, eu já tive problemas em comprar um Lenovo na época, troquei, o outro veio sensacional, durou anos, anos e anos e anos, certo? Comprei outro, comprei uma Acer e não tive problemas. Então isso aí é um caso, cada caso é um caso. Pode acontecer de vocês terem o azar de comprar uma máquina com problema e infelizmente vocês terem que efetuar troca. Dell, eu vejo mais Dell para desktop. Quando fala em desktop, para mim é Dell, porque a máquina Dell realmente é muito top. Mas isso também não posso excluir a Lenovo do jogo, não posso excluir a HP do jogo. Mas para mim, não sei, por causa do suporte da Dell, é Dell. Essa é a questão, se for falar de desktop, máquina. Agora, de laptop eu já tive Lenovo, já tive Acer, já tive Dell. As três são sensacionais, tá? Beleza. Caso vocês queiram ter uma máquina mais ferradona ainda, estamos falando aqui de um i5, tá? Não é nem i7, é a 10ª geração, tá? Estamos falando aqui basicamente de uma máquina de 8 gigas também. Mas por que tá tão cara assim? Aí entra naquilo que eu te falei aqui, ó. Placa de vídeo não é integrada, ela é uma placa de vídeo externa, tá? Ó, é dedicada para a máquina. Então, ó, além das memórias RAM e tal, ela tem uma placa de vídeo de 4 GB dedicada para a máquina. Então, os vídeos que vocês forem rodar, vai rodar muito melhor. Lógico, não que nos PCs atuais não rodem, mas o que eu estou querendo dizer, eu falo vídeo no sentido de a qualidade do vídeo vai ser melhor, a qualidade da renderização vai ser muito mais rápida, melhor, o desempenho, né, da renderização quando vocês forem gravar um vídeo e depois finalizar ele renderizando, vai ser mais rápido. Lógico, para utilizar o AutoCAD, edição de vídeo, vai ser tudo melhor com a placa de vídeo dedicada, tá? HD SSD de 256. Se você está visando mexer com uma máquina assim, é bem provável que vai se mexer com vídeos e tal, então eu recomendo que compre um HD externo, porque é importante vocês terem. Lembre-se, se vocês lidam com vídeo ou algo muito importante de cliente, minha opinião, né? Compra 2. Sempre tenha 2 locais para vocês armazenarem. E não deixa no mesmo local também, né? Sempre coloque em locais diferentes. Talvez até aluguem na nuvem, né? Da Google Drive ou da própria Microsoft. Mas sempre tenha 2 locais. Quando você tem um, você não tem nenhum. Guarde isso. Então sempre tenha 2 locais para armazenar as coisas. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Mas isso aqui ainda é só o começo. Aí daqui pra frente seria tipo uma Apple da vida. Que daí seria computadores de 10 mil pra frente. Que daí pra quem lida com edição de áudio também, edição de vídeos, Apple a máquina para edição de vídeo. Acho que a maioria das pessoas que trabalham com marketing de verdade, assim, tipo, é Apple. Só que eu particularmente não investiria. Eu compraria ainda o Windows, eu trabalharia com Windows sem problemas. Eu gosto de Windows, mas Apple realmente é a melhor, que tem a melhor qualidade e tal, mas eu nem vou colocar aqui na lista. Eu acho que essas máquinas inicialmente
são máquinas interessantes para trabalhar. Lógico, lembra que eu falei, aqui eu estou mostrando para vocês uma máquina de 256 GB, vocês podem trabalhar com uma de 500 de SSD, só que aqui também vai aumentar, pense nisso, tá? Aqui nós estamos trabalhando com uma máquina de 8 GB de memória. Lembra que eu falei que se for trabalhar com uma máquina de edição e tal, 16 GB no mínimo, tá? Aqui nós estamos falando do sistema operacional Windows 10, beleza? Eu acho que, pessoal, é isso. Quantos minutos? 30 minutos de vídeo, mas é o que eu tive que fazer, explicar tudo, além de explicar o que são as coisas mais ou menos, eu expliquei mais ou menos sobre as máquinas. Espero que vocês tenham, né, tido aí algum conhecimento, algum aproveito desse compartilhamento, e espero que vocês façam a escolha certa, tá? Não venham se arrepender depois, e que essa máquina dure para vocês por um bom tempo. Estamos num momento, infelizmente, de crise. Nesse exato momento as máquinas subiram de valor drasticamente e infelizmente acho que isso dá isso para pior. Mas para você que necessita, vai ter que infelizmente efetuar a melhor escolha para vocês, certo? Espero vocês até o próximo vídeo aí, quando for aparecendo novas ideias, e vejo vocês até a próxima. Eu agradeço aí para quem assistiu até agora. Até mais, tchau, tchau.